Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Lipe, Papo de Porco. E hoje vamos tratar aí de dois assuntos, né? Janeiro já foi, janeiro terminou ontem, né? E vamos fazer uma análise aí de como foi os primeiros 30 dias de Palmeiras, né? Tudo que aconteceu. Eu fiz alguns levantamentos aqui pra gente, pra tá passando aí no vídeo. E falar também do jogo de hoje, já da sexta rodada aí do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras pega o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Bom, então, janeiro já foi, né? E hoje se inicia um novo mês aí, começando fevereiro. E o que foi feito no Palmeiras aí, o que foi feito pela diretoria nesses 30 dias de 2026, né? Eu fiz algumas anotações aqui. E a gente começa aí pelo planejamento, né? Então, a gente pode perceber aí que o planejamento do Palmeiras, na minha opinião, um planejamento aí que errado, né? Aonde saíram aí Aníbal, Everton, Facundo, Mikael, o Veiga agora que saiu no final dessa semana, e também o Luigi que está nesse vai não vai aí pro Atlético Mineiro. Então já são aí 6, 7 jogadores aí que estão saindo do clube, e até agora só chegou o Marlon Freitas, né? Então a gente vê que a diretoria vem corrigindo essa rota aí, que para mim eles viram que erraram, viram que pisaram na bola aí com algumas contratações, principalmente com o Facundo e com o Mikael, porque foram jogadores aí que não renderam o que esperou, jogadores que se pagou muito, né? Jogadores caros, e já se livrou. O Mikael foi por empréstimo, e o Facundo a gente vê aí que teve um prejuízo, mas melhor um prejuízo agora do que ficar com um jogador aí por mais tempo e o prejuízo acabar sendo maior lá na frente, né? Aí o Palmeiras iniciou o Campeonato Paulista, a gente sabe que a pré-temporada foi ridícula, né? Esse calendário aí horroroso, nem uma semana de pré-temporada. Palmeiras ali iniciou, ganhou ali os 3 primeiros jogos, e aí vem aquela primeira derrota aí para o Novo Horizontino, aquele vexame de 4-0, que a gente viu o Abel rodando o time, que precisa fazer, porque para não estourar ninguém aí, até para o final da temporada, para que ninguém venha se estourar, porque a temporada é longa, né? Então aí a gente vê um time aí alternativo, com muitos meninos da base aí, a garotada subindo, jogadores aí com futuro no Palmeiras, né? O próprio Larson, enfim. Aí a gente pega o São Paulo, ganha do São Paulo, né? Dá uma melhorada, mas a gente vem notando ainda, desde o início da temporada, um erro que já vinha sendo cometido há muito no ano passado, que é a nossa zaga, né? Falha da zaga pelo alto, uma coisa que era difícil o Palmeiras tomar gol de bola aérea. O ano passado tomou muito gol de bola aérea, esse ano iniciou dessa forma. A gente viu falhas aí contra o Atlético Mineiro, que até que pelo alto não teve falha, mas aí a falha foi por baixo, né? Aquela falha do Murilo, grotesca, né? Deixar a bola, um jogador profissional deixar uma bola passar por baixo do pé dele, não pode, né? O Carlos Miguel, que eu até comentei no vídeo anterior, por ser muito alto, o preparador de goleiro do Palmeiras precisa criar alguma forma para ele, que ele consiga cair mais rápido, que ele consiga jogar com essas pernas dele, que são grandes, né? O cara tem mais de 2 metros de altura. Então, contra o Atlético, ele parecia aqueles bonecos de posto, quando parece que tirou da tomada, ele desabou, ele desmontou mesmo. Então, a gente tem que, acho que essas questões aí do Palmeiras que ainda continuam aparecendo, que o Abel precisa corrigir rápido, porque já começou o Campeonato Brasileiro, como ele mesmo disse na própria coletiva dele, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o primeiro jogo da temporada. Então ele está deixando bem claro
que o que vale começou na quarta-feira, né? Que o Paulista realmente é um campeonato de pré-temporada, mas é aquela história, né? Se ganhar, vai valer por 2 dias e vai valer a zoeira em cima de quem foi campeão. Se perder, segura, porque aí o chicote estrala, né? Ele sabe disso, então que ele seja campeão aí do torneio de pré-temporada para poder não ter o que aconteceu ano passado, né? A gente também vem aí a questão de que falta um camisa 5, né? Esse camisa 5 ainda não chegou. A gente viu aí contra o Atlético Mineiro o Marlon e o Andreas jogando junto no meio de campo. Excelente saída de bola, melhora muito. O Andreas fazendo tanto de 10 quanto de 8, o Marlon jogando mais como 5, enfim, mas a gente vê que falta aquele camisa 5, falta aquele cão de guarda ali na frente da zaga, né? Que é o cara que vai mais destruir, que é o cara que vai mais correr atrás ali para poder fazer aquela blindagem ali e aquele primeiro combate ali em cima do adversário. Então a gente tá faltando esse camisa 5 e tá faltando também a essa diretoria um zagueiro para chegar e para jogar, né? A gente já percebe que o Murilo vem tendo muita falha, né? O Fux não é aquele cara para ser titular, foi um jogador excelente o ano passado, jogou bem, mesmo até no Mundial, quando precisou dele, mas a gente vê aí que é um zagueiro também que comete muitas falhas. A gente viu naquele jogo contra o próprio Flamengo, né, lá no Maracanã, o Palmeiras jogou bem, foi para cima, encurralou o Flamengo, mas o Fux ali, o Pedro, 2 jogadas do Pedro em cima dele, ele foi muito seco em cima do Pedro, e ali, a gente conhecendo a qualidade do Pedro, né, ficou na saudade. O Pedro girou as 2 vezes em cima dele, ainda uma ele cometeu o pênalti, o outro foi aquele primeiro gol ali dele com a Arrascaeta, que deixou deixou o Fux na saudade. Então é um cara para compor elenco, é um bom jogador, mas precisa chegar o zagueiro para jogar, para fazer a dupla de zaga ali com o Gomes, e a gente vai ter o Murilo e o Fux na reserva, mais o Benedetti, que é um menino da base também, que vem ali para compor, para ficar na reserva, quando uma lesão ou um rodízio, enfim, que vai ter muito jogo, a gente sabe disso. Então, a gente espera aí que a diretoria do Palmeiras acorde, né? A dona Leila, ao invés de ficar fazendo vídeo como fez aí depois do jogo contra o São Paulo, né, debochando a torcida, ela tem que entender que isso não vai adiantar, não vai resolver, né? O Barros, né, não dá para entender, até hoje eu não entendo esse cara como diretor de futebol. Eu acho que o Palmeiras o Palmeiras estava muito ao céu e foi muito à terra, né? O Palmeiras tinha o Alexandre Matos, que era um cara completamente descontrolado, um cara que trouxe gente boa, mas um cara que, né, dinheiro na mão é vendaval, um cara que gastava a rodo, contratou muita gente errada, acertou em alguns, a gente não pode esquecer que ele trouxe o Dudu, né? Então ele trouxe, teve os seus acertos, mas o Matos, ele esbanjou dinheiro, né? Dinheiro na mão do Matos, esquece. Então fez muita contratação desnecessária também, e aí o Palmeiras se livra do Matos e traz um cara que é totalmente low profile, né? É um cara que você não ouve, não fala, é um cara que deve ter ali uma caverna, Anderson Barros, onde ele está hibernando. Ele hiberna, ele deve fazer ali o trabalho dele em algum período do ano, e aí ele hiberna, né? Então ele saiu agora, né? Até ele deu a entrevista aí para a TNT e falou lá, onde a gente ouve a voz do Barros. Eu não lembro agora desde quando ele está no Palmeiras, mas pouco se ouviu esse cara falar, né? Então tá na hora desse cara começar a trabalhar, tá na hora da Leila pegar no pé desse cara e fazer esse cara trabalhar, e ela também
né? Entender ela tá ali para trabalhar pelo Palmeiras em relação à administração, como gestora, não tem o que falar, mas ela tem que entender que a torcida é o maior patrimônio do clube, né? Ela não vai conseguir fazendo isso, ela, ao invés dela unir a torcida, ela está cada vez mais dividindo a torcida, separando a torcida, né? Então eu acho que essa aí é a análise do que eu faço aí desse primeiro mês do Palmeiras, né? Esse mês de janeiro. E vamos ver agora, se inicia agora, hoje está se iniciando fevereiro, mais uma rodada do Campeonato Paulista, pegando o Botafogo. O Palmeiras já está praticamente classificado, então provavelmente a gente vai vir aí com uma escalação aí mista, né? Tem que ir com a escalação mista, porque ele tem que entender que quarta-feira ele tem o Vitória na Arena Barueri, né? Que é o que vale, como ele mesmo disse depois do jogo do Atlético, é o que vale. Então vamos contar, seguindo o que o Abel disse, é o segundo jogo do Palmeiras, né, na temporada, que é quarta-feira contra o Vitória. E aí, no domingo, dia 8, a gente tá pegando aí os Gambás lá no Itaquerão, aonde a gente, ali, ele tem que entender, né, Abel? Não tem essa conversa aí de que se for para ganhar título, eu prefiro perder pro Corinthians, mas ganhar título. Entenda, põe uma coisa na cabeça, Abel. Você vai ter que ganhar título e você vai ter que, principalmente, ganhar do Corinthians, tá? A gente sabe que não vão ser todos os jogos e que você também não vai ganhar título todo ano, né? Isso a gente sabe, a gente entende, como você mesmo diz, a gente mais perde do que ganha, e isso é verdade. Na vida é assim. Mas põe uma coisa na sua cabeça, Abel. Jogo contra o Corinthians, cara, tem que lutar, tem que ir até o fim, tem que jogar com uma perna, tem que dar cabeçada na trave. Vai perder? A gente sabe que vai perder, mas tem que perder jogando bola. Do que aconteceu ano passado, como a gente perdeu para esses caras, a final do Paulista, e como a gente foi eliminado da Copa do Brasil para esses caras, tá aí, né? Aí a gente tem que ouvir de comentarista, a gente tem que ouvir na televisão o quê? O Palmeiras jogou com o Corinthians 4 vezes e perdeu as 4, né? Perdeu o título paulista e foi eliminado da Copa do Brasil. A gente sabe que acidente acontece. Se o Corinthians jogar com o Palmeiras 10 vezes, perde 11. Entendeu? Pela diferença de time. Acontece que não se jogou bola. Podia ter perdido o título paulista, podia ter sido eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Pode acontecer? Pode acontecer. Só que isso tem que acontecer jogando bola. Tem que acontecer você vendo que os caras entraram em campo e deram a alma, deram sangue dentro de campo. Não perder como perdeu, né? Não acontecer como aconteceu, né? Então, vai acontecer, mas pelo amor de Deus, né? Ponha na sua cabeça que isso para a torcida do Palmeiras, como do outro lado, vale muito. Vale muito. E não é qualquer joguinho, não. Não é você enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, não é você enfrentar o Vitória. Tá? Então, a gente espera que domingo, dia 8, já uma semana antes, eu já estou fazendo esse comentário, que o Abel Ferreira ponha na cabeça e esqueça aquele discurso dele, que eu prefiro ganhar títulos. Se eu tiver que perder pro Corinthians, mas ganhar título, eu prefiro. Esquece, cara. Esquece. Você tem que entrar em campo indo para cima desses caras e ganhar desses caras é questão de honra. Principalmente esse ano. Nós vamos ter que ganhar para poder lavar a alma do que aconteceu no ano passado. Beleza? Então aí hoje 8h30 Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Aí depois do jogo a gente volta aí para fazer um pós-jogo e fazer uma análise de como foi o Palmeiras nessa mais uma rodada do Campeonato Paulista. Beleza? Muito obrigado, valeu, curte, compartilha, deixa o like. Até daqui a pouco. Fui!